que nós vamos falar, amém? Nós cantamos que queremos ser um vaso que? Novo. Esse é o trabalho primeiro de Deus, amém? Segundo, trabalho do pastor. Às vezes o pastor é incompreensível, amém? Pelas pessoas, a pessoa não entende a chatura do pastor. É ou não é? Seja sincero. Pastor não é chato? Fala a verdade. É, pode falar que é. Eu sou chato. Eu sou chato ou não sou? Pode falar. Sou, gente. Mas sabe por que eu sou chato? Às vezes você me chama de chato, amém? Mas eu sou chato. Sabe por que eu sou chato? O que é uma pessoa chata? É uma pessoa enjoada, uma pessoa que quer fazer o bem. É ou não é? Você é chata? Você não é chata com seus filhos? É ou não é? Você é chata com seu marido? Porque quer o bem, gente. Quer o bem. Eu quero teu bem, diga glória a Deus. Eu quero ver você abençoado, eu quero ver você salvo, eu quero ver você feliz. Por isso que eu sou chato. Amém? Então, eu quero ver você um vaso novo. Eu quero que você seja um vaso novo. Eu não quero você doente. Eu não quero ver você na miséria. Eu não quero ver você angustiado, sofrendo, perdido. Amém? Eu quero ver você abençoado. Mas eu sou chato. O pastor chato é bom, gente. O pior é o pastor que não liga para você, que não cuida de você. O pastor precisa cuidar de você. Por isso que eu sou chato. Diga glória a Deus. Então diga, o pastor é chato. Pode falar. Mas é uma chatura boa. Amém? Porque quer te ajudar. Abra só o livro de Lucas, capítulo 6. Amém? Lucas, capítulo 6. Então, eu quero ser um vaso novo, né? Porque nós cantamos agora. Como é que eu vou ser, pastor, um vaso novo? Quebrando. Tem que se quebrar, meu irmão. Se você não se quebrar, você nunca vai ser um vaso novo. O que é quebrar um vaso? Por exemplo, esse vaso aqui é bonito, não é? Bonito, não vou quebrar esse vaso bonito. Hein, gente? Mas se esse vaso tivesse quebrado, olha aí, esse vaso está bonito. Esse vaso está bonito. Para que eu vou quebrar ele? Está bonito. Agora, se fosse um vaso quebrado, um vaso manchado, um vaso arranhado, um vaso, sei lá, de qualquer forma, sem utilidade, eu vou fazer o que? Eu vou quebrar esse vaso e vou jogar os café. Mas quando eu quero ser um vaso novo, tem conserto, tem ou não tem? Se colocar no fogo, quebra o vaso, coloca no fogo, o vaso será renovado, reconstruído. Então, gente, se renova, seja um vaso novo, amém? Diga glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 6, versículo 39. A parábola do cego que guia outro cego. Tem como um cego guiar outro cego? Você já viu? Nunca vi. Né? Mas vamos ler. Para a glória de Deus. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos? Aonde, gente? Na cova, no buraco, no barranco. É ou não é? Porque não tem como. Você pode, por exemplo, não estar bem com Deus, guiar outra pessoa que não está bem com Deus? Sim ou não? Não pode. Não se pode guiar uma pessoa cega se você está o quê? Cega. Não se pode ajudar ninguém se você está precisando de ajuda. Preste atenção, tá? Da palavra. Você não tem condição de guiar ninguém se você não estiver bem, se você não estiver alicerçado. Como que você vai estar bem? Como você vai estar alicerçado? Buscando a Deus.
vivendo plenamente na palavra de Deus, não murmurando, não reclamando. Tem gente que reclama, reclama ou não reclama? Você sabia que ele sabe de tudo? Ele sabe de tudo. Tem gente que reclama no horário do culto. É ou não é? Ah, esse culto que não acaba, como é que você vai ser reconstruído? Tem gente que reclama da oferta, do dízimo. Tem gente que reclama se o pastor está com o cabelo penteado ou não penteado. É ou não é? Tem gente que reclama, gente, do ar-condicionado. E tem gente que reclama sem ter ar-condicionado. Tem gente que reclama porque o obreiro não te deu bom dia, boa tarde. O obreiro passou aqui e falou comigo. Então essas coisas tem que mudar, gente. Nós somos filhos de quem? Nós estamos buscando a quem? E você está aprendendo com quem? Com Deus, não é comigo não. Eu também estou aprendendo. Eu estou aqui no mesmo propósito, a aprender. Nós temos que aprender, gente, a viver bem. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus até o último dia. O teu último dia pode ser amanhã, pode ser hoje, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, não sabe. Então, enquanto você estiver aqui, você tem que andar direitinho, tem que andar certinho. Não tem como eu ganhar minha família para o Senhor Jesus se eu estiver cego espiritualmente. Se eu não estiver, tem gente que reclama das coisas de Deus com a família que não é da igreja. Sabia disso? Tem gente que murmura dentro de casa com os familiares que não se converteram. Eles não falam para você, mas na mente deles, eles pensam desse jeito. Eu vou para a igreja? Se ela está falando mal do pastor dela, mal da igreja dela, eu vou para essa igreja? Esse pastor deve não prestar. Essa igreja deve não prestar, porque, poxa, está lá na igreja, você fala mal da igreja, mal do pastor dentro de casa. Então isso não pode, gente. Amém? Você tem que procurar, nós temos que procurar fazer o que é bom, o que é reto. Muitas das vezes nós temos que se calar. É melhor, nós pregamos, foi domingo, não lembro? Foi domingo, foi sexta-feira, não lembro, um dia desse aí. Eclesiastes capítulo 5, o que não está escrito lá? Hein? O que está escrito lá? Não abre a Bíblia não, eu vou ler, eu gosto de ler, vou botar o papel aqui, eu vou ler rapidinho. O que está escrito lá em Eclesiastes capítulo 5. Porque, gente, nós temos que ser verdadeiros, sempre verdadeiros. Por quê? As nossas atitudes podem tirar a nossa família da igreja. Olha aqui, ó, Eclesiastes capítulo 5. Guarda o pé. Guarda o quê? O pé. Quando entrares na casa de quem? Aqui é a casa de Deus. É a casa espiritual. A casa de pregação. Nós somos a verdadeira casa de Deus, somos nós. Amém, gente? Ó, lembra sempre disso. Mas aqui é o quê? A casa espiritual. Que é a casa de pregação. Então guarda o pé. Cadê teu pé? Tem pé? Aqui tem pé. Mostra o pé. Aí, ó. Guarda o pé quando entrares na casa de quem? De Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de touro, pois não sabe que faz o quê? Mal. Olha aí. O teu pé tem que guardar também quando você entra na sua casa. Amém? Quando você está lá na sua casa. Quando você está na sua casa, você tem que sentir como se você estivesse na igreja. Amém? A sua casa é a sua segunda igreja. Então, nós temos que cuidar muito do que a gente fala, que a gente abre a boca dentro de casa, porque nossos familiares, que muitas das vezes estão querendo vir para a igreja buscar Deus, muitas das vezes eles não vêm, porque só vê a gente, muitas das vezes fala a gente, o ser humano está na igreja, fala mal da igreja, fala mal do pastor. O pastor demorou muito. O pastor é isso. A gente tem que saber, tem que ter inteligência, diga glória a Deus. Inteligência e sabedoria. Nós pregamos um dia desse aí que Atenas
É um povo inteligente, mas não é um povo de sabedoria. O que adianta ter inteligência, ter estudo, ter faculdade, mas não ter o quê? Sabedoria. Nós temos que ter sabedoria, diga glória a Deus. Porque a sabedoria é o princípio do saber. Se você não tiver sabedoria, você joga tudo a perder. Amém? Você joga tudo no lixo. Tudo que você fez, tudo que você trabalhou. Então, não se pode ligar um cego não pode ser guiado pelo cego. Eu nunca vi. Ou melhor, já vi, né? 2 cegos caminhando na rua, um guiando o outro. Casal, né? O marido e a mulher. 2 cegos. Todos os 2 cegos. O marido e a mulher. E se não fosse alguém segurar, eles iam ser atropelados, né? Pelo carro. Não tem como, gente. Se você não procurar enxergar melhor as coisas de Deus e fazer as coisas de Deus com perfeição. Gente, eu sou chato. Pode me chamar de chato quantas vezes você quiser, mas é uma chatura abençoada. Porque eu gosto de fazer as coisas de Deus com perfeição. Eu gosto de fazer as coisas de Deus com amor. Às vezes eu venho aqui, vejo a cortina bagunçada, eu venho aqui e arrumo. Amém? Porque eu gosto das coisas de Deus perfeita, as coisas bacanas. Eu não faço as coisas que eu tenho que fazer, prefiro nem fazer. Como já disse, não poderia nem estar aqui pregando, né? Mas eu estou pregando, eu não posso pregar, né? Mas eu estou aqui. Por que eu não posso pregar? Por causa de situações difíceis que aconteceram, né? Mas eu estou aqui. A Bíblia diz: esforçai-vos para entrar onde? No reino de Deus. Se você não se esforçar, você não vai entrar. Ninguém vai entrar. Nós temos que se esforçar para entrar no reino de Deus. E não é só vir à igreja. Você pensa que é só vir à igreja? Nem todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo. Nem todo mundo que está na igreja vai ver Jesus passo a passo. Então é difícil, gente. Muitas das vezes a gente vai deixar de entrar no reino de Deus por causa de uma coisinha pequenininha. Então a gente tem que vigiar o que a gente fala, tem que vigiar o que a gente pensa, tem que vigiar de quem a gente fala. Tem gente que fala mal do pastor, gente. Tem gente que fala mal do culto. O culto não é para o pastor. O culto é para quem? Para Deus. Se você falar mal do culto, tudo que você vê naquele culto, jogou no lixo. Você tem que falar que o culto é abençoado. Não murmurar, não reclamar. Às vezes você está no culto e às vezes o culto atrasa. Você não sabe que às vezes Deus está dando livramento de acidente de morte. Você está entendendo? Eu pregava no culto, né, na igreja lá em Barra Mansa, tem tempo. 2 senhoras saíram antes do horário. Antes do horário. Eu estava já entrando na parte da oferta quando eles saíram. E lá tem uma ponte, né? Que atravessa. E para ir para a casa delas. E no meio dessa ponte, 2 rapazes assaltaram as 2, né? Assaltaram, bateram nela, tiraram tudo que elas tinham. Porque se elas permanecessem no culto, com certeza não aconteceria o quê? Nada. Porque o culto é igual um livro. Está vendo a Bíblia? Tem o começo, o meio e o fim. Às vezes é melhor você chegar atrasado num compromisso lá fora do que perder o culto. Às vezes é melhor você vir até em outro horário. Eu tenho um compromisso de manhã. Você tem que ter um compromisso. Então, melhor você vir em outro horário. Porque você sabe que o culto tem que ser completo. O culto a Deus tem que ser o quê? Completo. Começo, meio e fim. Então você tem que participar do culto até o fim. Diga glória a Deus. Você já tem que saber que o pastor pode atrasar. E às vezes não é o pastor que atrasa. Às vezes é o próprio Deus que faz o culto atrasado. Eu quero livrar alguém de morte. Eu quero livrar alguém de acidente. Entendeu? Então, versículo 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Amém? O discípulo não está acima do seu mestre.
Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Diga glória a Deus. Eu sou instruído pelo meu mestre, pelo meu Senhor, pelo Senhor Jesus, por Deus. Vou ser instruído através de mim, que foi instruído por Ele. Se você for bem instruído, bem ensinado, como nós procuramos ensinar, e praticar, não adianta ouvir e não praticar. Você vai ser o quê? Hein? Vai ser igual a mim. E nós vamos ser todos iguais a quem? A Deus. Porque o meu trabalho aqui é instruir, é ensinar. Por isso que eu sou chato. Eu gosto de você chamar. Me chamar de chato, você pode chamar. Mas é uma chatura boa. O pastor se preocupa comigo. Poxa, falta um culto, o pastor liga para mim. Tem gente que não gosta. Amém? Tem gente que fala mal. O pastor ali, poxa, falta um dia logo na minha casa. Não é bom ser lembrado? Não é bom ser visto? E se eu não lembrasse de você? Hein? E se eu não lembrasse de alguém que falta um culto, de alguém que está doente? Porque quando alguém está faltando muito ao culto, são dois motivos. Primeiro, ou largou Jesus, largou a igreja, ou está doente. Então eu tenho que saber, o obreiro tem que saber, amém? Porque se essa pessoa fica lá abandonada, o que ela vai pensar? Como muitos falam dessa igreja aí. Eu fiquei doente, o pastor não ligou, ninguém veio me visitar. A senhora estava no hospital 30 dias, 3 meses. 3 meses no hospital. Não apareceu o seu pastor, não apareceu os obreiros, e ela doente, né? Barriga d'água. Você já viu barriga d'água? É barriga d'água? Barriga d'água. E ela fazer uma cirurgia para arrancar, né, várias coisas do estômago dela. Barriga d'água, assim, ó. Essa é a grávida. Quer dizer, ninguém apareceu lá. Aí eu apareci. Não é membro da nossa igreja, não é só uma conhecida, já fui numa igreja, ela foi membro, e estava lá o quê? Largado no hospital. Eu só fui uma vez, 30 dias depois eu fui lá, e quando eu cheguei lá, vi aquela barriga d'água, olhei a cabeça dela, olhei a barriga. Quando foi no outro dia, ela estava em casa. Diga glória a Deus. Né? Tem até as fotos. Às vezes, gente, é um detalhe pequeno que pode mudar a sua vida. Às vezes o pastor manda recado para você no WhatsApp, saber como é que você está, você não dá nem confiança. O pastor dá bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, a paz seja convosco, nem devolve. Porque o pastor está preocupado com você, gente. Porque depois você fica sozinho, depois que uma pessoa vai para o hospital, fica pior. Então vamos procurar, gente. Vamos procurar ter essa visão de amor de Deus, visão de amor do pastor, da pastora, dos obreiros e da igreja. Diga agora a Deus. Por ser lembrado, porque bom ser lembrado, né, gente? Chega o seu aniversário, ninguém dá nem um parabéns, ninguém para o meu aniversário. Você fica o quê? Triste? Não é? Eu não é. Poxa, é tão bom ser lembrado, né? Tem gente que eu mando parabéns, olha, 10 anos atrás, 5 anos atrás que eu conheci, pastor, você lembrou? Tem membros, gente, que eu lembro o aniversário deles. Pastor, você lembrou do meu aniversário? Pastor, nem meu marido lembrou, nem meus filhos lembrou. O senhor lembrou do meu aniversário? Então não é maravilhoso? Né? Não precisa saber a idade, né? Ninguém precisa saber a sua idade, tem gente que pode falar a idade, mas lembrar do aniversário é bom. Mas antes de chegar aqui na igreja, o pastor tem um presente para você. Pastor, você lembrou do meu aniversário? Eu acordei hoje, ninguém lembrou. Então isso é maravilhoso. São as visões que nós temos que ter de Deus. Não pode o cego que é o cego. A gente tem que mudar nosso comportamento, nosso relacionamento. Então a gente tem que ser igual o mestre. Diga glória a Deus. Primeiro, nosso mestre no céu é Deus. Né? É Ele que é o mestre maior. O mestre aqui na terra é o pastor. O pastor é o mestre. O que é um mestre, gente?
Quem sabe o que é um mestre? Hein? O que é um mestre? Professor. Amém? Professor é conhecido como mestre, ele ensina, ele faz você aprender. Pastor, um mestre do ensinamento de Deus, que Deus passa para o pastor passa para você. Então guarda isso, diga glória a Deus. Olha o que Deus está falando para a gente no versículo 41. Devemos aprender isso. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio? Tem gente que fala mal dos outros, tem gente que vê a vida dos outros, fala mal dos outros, mas não olha o que está na vida dele. Já percebeu isso? Você já percebeu isso? Tem gente que tem um prazer de falar mal dos outros, e vai até na cara dos outros. Entendeu? Fulano, Beltrano. Se chama o que, gente? No mundo é o que? Vó. Se vier falar mal de mim para alguém, eu chamo a pessoa. Eu sou assim. Pode? Fala mal, vai lá. A Wanda mandou minhoca, a Wanda não presta, a Wanda não toma. Wanda, vem cá, estão falando mal de você. Quem, pastor? Aqui, ó. Amiga. Olha que amiga, Wanda. A Wanda vem com perfume muito caro. A Wanda cobra demais. A Wanda dá o perfume hoje até cobrando amanhã. É ou não é? Fala ou não fala? Fala. Mas você tem que chamar. Eu chamo ela. Porque bem tem que ser verdadeiro. Tacar pedra nos outros é muito fácil. Mas olha as pedradas que muitas das vezes Deus tirou de nós. É muito fácil apontar o dedo. É muito fácil falar mal do pastor. Porque o pastor não se defende, né? Mas Deus defende ele. Deus é o advogado fiel, né? Então a gente tem que procurar aprender isso. Para de olhar o mal que nós dos outros, olhar o que está na gente. Procurar ver o arqueiro que está no seu olho. Versículo 42. Como poderá dizer a teu irmão, né? É isso? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o arqueiro do teu olho. Olha aí. Não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho. Aí vem aquela palavra tão abençoada, hipócrita. Olha aí. Tira primeiro a trave que está no teu olho, então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. O que mais nós vivemos nesse mundo, o mundo de hoje, é de acusação, dentro até da igreja. Para ser sincero, dentro da igreja tem mais acusação do que lá fora. Sim ou não? Sim. Nós temos que ser diferentes, não acusar ninguém, não reclamar de nada, não murmurar. Normalmente, principalmente domingo, né? Às vezes a gente atrasa o culto, e às vezes atrasa por causa de alguma coisa que Deus quer acrescentar. Olha aqui, ó, presta atenção. Às vezes nós atrasamos um culto 10 minutos. Às vezes Deus quer acrescentar alguma coisa. Deus vai usar quem? Vai usar a parede? Vai usar a cadeira? Deus vai usar o pastor. Então eu quero acrescentar alguma coisa. E eu estou com pressa para acabar o culto, porque eu me preocupo com o horário de vocês. Mas Deus, ele fala: eu quero acrescentar alguma coisa. Tem alguém aqui nesse culto que tem que ouvir uma coisa. E às vezes o pastor está com pressa para acabar o culto, mas ele tem que falar, porque o pastor tem que obedecer primeiro a quem? A Deus. Acabou. Ah, mas eu não gostei, não me agradei. O problema é seu. Eu tenho que fazer primeiro o que Deus quer, porque pode estar te dando livramento, pode estar te dando uma mudança de vida. Então, gente, não reclama, não murmura, porque isso pode mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Cuidado com os mentirosos. Cuidado com os mentirosos que batem a sua porta. E às vezes chama até de irmã. Irmãzinha, eu venho aqui para falar com a senhora, conversar com a senhora. E às vezes vai lá para falar mentira, fofoca, levar maldição para a sua casa. Cuidado com isso.
Porque essa pessoa não tem nada para te dar, tão pouco para te aconselhar, pede desculpa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar da minha casa, não dá para ficar de conversação, desculpa, porque às vezes você está tirando um arqueiro da sua casa. E tem gente que tem prazer para fazer calúnia, tem gente que não quer buscar Deus, tem gente que não quer buscar o Senhor, mas tirar uma pessoa da igreja ela quer, com fofoca, com mentira. Então toma cuidado, gente, vigia com isso, não aceita arqueiro na sua vida, como diz aí, porque estás tu, ou melhor, porque vês tu arqueiro no olho do teu irmão. Olha, a pior maldição que existe, falar, é você receber denúncia contra o pastor, sem ter prova, sem falar, sem você saber a verdade. Tem que vigiar muito com isso. Vigia quem entra na sua casa, quem conversa contigo, porque uma pessoa não pode aceitar denúncia, porque quem julga, meu Deus nem julga, mas quem lhe julgará todos os dias será quem? Deus. Então, se tiver um arqueiro no seu olho, tira primeiro do teu olho. Não adianta eu querer ajudar alguém se eu estou com o arqueiro no meu olho. Amém? Então é isso que a Bíblia diz aí, o versículo 42. Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o arqueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Diga glória a Deus. A palavra não é para quem é incrédulo, a palavra não é para quem está no mundo, a palavra é para quem está dentro da onde? Você vê as pessoas lá fora que chamam de irmão? A gente chama de irmão por vida. O irmão é dentro da igreja, porque somos todos filhos de quem? De Deus. Quando alguém reclamar contigo do culto, você tem que mandar ela calar a boca, parar de falar, para você não ser amaldiçoado. Quando alguém fala mal do horário do culto, mandar ela calar a boca para não ser amaldiçoado. Porque o culto é para quem? Para Deus. Sempre lembra disso. Nunca esqueça disso. Nós não estamos ouvindo a palavra do pastor, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Deus. Vamos dar frutos, diga a glória a Deus. Muitos frutos. Como diz aí, ó. Não há árvore boa que dê muito fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Quem é ruim não presta mesmo, não tem jeito. Agora quem é bom, diga a glória a Deus. Quer dizer, quem tem fruto dá fruto, quem não tem nada para dar. Por que eu vou aceitar uma pessoa conversar comigo se não tem fruto nenhum de Deus? O que aquela pessoa vai me dar? O que aquela pessoa vai passar para mim? O que ela vai dar? Vai trazer fofoca, mentira, papo fiado, conversa fiado? Ah, não quero papo não. Eu sou assim. Eu sou sincero. Tem homens de Deus que eu converso, que eu tenho prazer de conversar com eles. Mas tem uns, quando manda mensagem para mim, sabe o que eu faço? Eu nem leio. Ó, apago. Pastor, você não falou comigo, irmão? Olha o irmão aí, olha o irmão. Ô irmão, estou sem tempo para papo fiado. Todo mundo me conhece assim, porque você tem que ser assim, diga glória a Deus. Porque você vai receber bênção de Deus. É melhor você desagradar o ser humano, desagradar a humanidade e agradar primeiro a Deus. Então, procura ter frutos, bons frutos. Não aceite denúncia contra a igreja, contra pastor, contra obreiro. Chama o pastor, chama o obreiro, ó, está falando de você. Aí eu quero ver a pessoa tirar o arqueiro do meu olho, se o olho dela está cheio de arqueiro, se o coração dela está empodrecido de tanta mágoa, sentimento ruim. Você está entendendo? Bons frutos, ainda bons frutos. Vamos agradar a Deus, e Deus é maravilhoso. Entendeu? Talvez você vai receber um presente domingo, dia das mães, né? Todas as mães vão receber um presente. Aí quando você abrir, aí você vai olhar, pô, é melhor nem abrir aqui. Aí vai olhar assim, sabe? Tem gente que não é assim?
dela foi melhor do que o meu. A Wanda de repente olha assim, ué, pastor, por que a Ruth ganhou melhor do que eu? Estou dando exemplo, tá, Wanda? Mau exemplo. Deixa o arqueiro dos outros, deixa a vida dos outros. Deixa eu ver o que você ganhou aí. A bolsa até que é bonita, a bolsa que ele vai dar é bonita, mas o meu presbítero não dá. Porque Deus quer te dar isso. É Deus que te dá. Amém? Amém. E muitas das vezes para te provar. Para provar o quê? A língua. Porque tudo nós devemos dar o quê? Graças a Deus. Tudo devemos dar graças a Deus. Então, olha os frutos da sua vida. Cuidado com gente incrédula. Incrédulo não tem só lá fora, não, tem dentro da igreja. Você vê pelos frutos. Você olha, os frutos logo aparecem. Quem é de Deus só quer fazer o bem, quer ajudar. Diga a glória a Deus. Né? Mandei uma mensagem no Facebook essa semana, no WhatsApp. Por quem tiver um emprego, aí pro Júlio, né? Foi imediatamente, passou nem 15 minutos, a Loura ali, o lado, não, pastor, meu irmão está precisando de alguém. Está precisando de alguém. Aí isso aí que é fruto. Você poder ajudar os outros, né? Ajudar, olha, melhor você ajudar do que você não ajudar. Entendeu? A gente tem que ajudar. Mesmo que a pessoa esteja errada, mesmo que a pessoa esteja falhando, ajuda ela, principalmente dentro da sua casa, seu marido, sua esposa. Não abandona o seu marido, não abandona a sua casa, sua família, não, porque ele não presta, porque ele deve. Aí você tem que ajudar. Amém? Já tentei 1000 vezes, tenta 1001, tenta 1002, vai ajudando, um dia dá certo. Diga a glória a Deus. Então vamos ver os frutos, nós temos que ter frutos, gente. Você tem que ter fruto. Porquanto, versículo 44, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. O meu fruto não é igual ao seu. A banana tem o mesmo gosto da maçã? O melão tem o mesmo gosto da melancia? Não tem, porque cada um tem um sabor diferente. Você tem um sabor diferente do seu irmão do outro lado aí. E o sabor tem que ser bom. Pode ser um sabor diferente, né? Cada um age de um jeito diferente, mas o sabor tem que ser de Deus. A maçã tem que ter gosto de maçã. A banana tem que ter gosto de maçã. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você tem que ter gosto de Deus, tem sabor de Deus na sua vida. Você tem que ser abençoado, meu irmão. As pessoas têm que ver, poxa, aquela menina ali é de Deus, né, Wanda? Aquele homem ali é de Deus, aquela pessoa só ajuda. É isso que Deus quer ver na gente. Quer ver o quê? Frutos. E nós temos que misturar o quê? Os frutos. Quando você mistura uma banana, uma maçã, né? Mas é morango, o que fica a vitamina? Hein? Fica com gosto de maçã? Fica com gosto de morango? Não, fica com gosto, né? Um gosto melhor ainda, porque a união faz uma maçã, uma banana, um morango, até uma laranja misturada no liquidificador, fica um gosto maravilhoso. É assim que Deus quer ver a gente. Diga agora a Deus. Deus quer ver a gente com um gosto maravilhoso. Nada de olhar no arqueiro dos outros, nada de falar mal dos outros, nada de agir sem a vontade de Deus. Porque Deus não tem maltrata ninguém. Então, cada um tem o seu próprio fruto, né? Porquanto, versículo 44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figo de espinheiro, nem dos abrolhos se vitimam uvas. Ou se eu quero uva, vou colher uva. Tem fruta amarga, até não tem. Tem gente que é o quê? Amargo. Tem fruta doce, até não tem. Tem gente que é doce. Veja os seus frutos, veja o que está no seu olho primeiro. Amém? Cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas, que você não sabe o que está atrás dela. Quando a pessoa vem fazer o bem, ali está Deus. Quando a pessoa vem fazer o mal ou falar mal, ali está Satanás.
E esse Satanás quer levar coisa ruim para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Vigia. Melhor você agradar a Deus do que ser desagradado depois. Porque na minha casa, maldição não entra. Amém? Às vezes entra a maldição na sua casa, você, como entrou a maldição? Como entrou a inveja? Como entrou o olho grande? Como entrou a doença? Como entrou a miséria? Como a vida ficou derrotada? Porque você deixou alguém entrar lá para falar mal de alguém na sua casa. Sabia disso? Aí o diabo vai junto. O diabo não vai só. A pessoa não vai sozinha, não. O diabo vai junto. Vigia. Você tem que ser sincero. A melhor qualidade de uma pessoa é a sinceridade. Entendeu? Começou a falar mal de alguém e para. Acabou. Eu estou te ensinando o que Deus me ensina. Eu não quero ser amaldiçoado para ninguém. Eu quero ser abençoado. Amém? Para terminar, o homem bom ou a mulher boa, do bom tesouro do coração, tira o quê? O bem. Tira o bem do seu coração. Tira as coisas ruins, joga no lixo. Não presta, joga no lixo. Mágoa, ressentimento, ódio. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, eu dou exemplo de mim, não fala de mim, não fala mais da Wanda não. Tem gente que não gosta de mim, vai falar mal de mim para você. Mas você conhece meus frutos. Você sabe qual o mal que eu estou fazendo. Então você tem que vigiar. Ó, fala mal do meu pastor não, tá? Você está cheio de demônio. Não fala mal da fulana não, você está cheio de demônio. Porque quem tira do coração coisas ruins é porque está mal. Está precisando de libertação. Está precisando de mudança. Porque daqui tem que sair coisa do quê? Boa. Se eu não posso estender as mãos para ajudar uma pessoa a sair do chão, eu não vou pisar. Tem gente que pisa, sim ou não? Tem gente que não estende as mãos, mas quando a pessoa está ali sofrendo, ela vai lá e pisa mais. Nós temos que ajudar. Você tem que, se puder, não posso ajudar. Eu não posso ajudar essa pessoa, mas também não vou pisar. Coisas boas têm que sair do nosso coração. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, que é o coração, tira o mal. Porque a boca fala. Entendeu, Wanda? Entendeu, Solange? Entendeu, Maria Paula? Entendeu, Dona Teresa? Entendeu, Dona Castilho? Entendeu, o povo de Deus? Entendeu? Sua boca só vai falar o que está cheio do teu coração. Essa boca está. Se o coração está mal, quando a pessoa fala mal de alguém, é porque o coração está mal. Quem entendeu? Eu não duvido dessas pessoas, não. Duvida. Se chegarem para mim e falar mal de você, eu ligo na hora para você. Ô Grauça! Grauça! Daí, Grauça, tudo bom? Ó, a Wanda está falando mal de você aqui. Que isso, pastor? Mas a Wanda é tão carinhosa, tão amiga. A Wanda, pastor, puxa, me abraça, me beija. Estou dando exemplo, tá? É, Grauça, mas vem aqui que ela está falando mal de você. Eu dou um exemplo, tá? Você entender. É melhor, gente, você falar para a pessoa na frente dela do que falar pelas costas. Porque se você fala mal pelas costas, acaba o culto tarde. Hein? Acabou o culto tarde, um exemplo. O culto é para Deus, né? Pastor, não é para você. Aí você sai reclamando, dando exemplo, pastor, demora, olha só. Estou indo para casa tarde, fala comigo, gente. Entendeu, dona Lucinete? Eu não estou falando de cara fala, mulher, é exemplo. Entendeu? Fala comigo, pastor. O culto acabou tarde, eu vou tentar me corrigir, mas gente, tem hora que é Deus. Satanás às vezes está ali na porta, ali, ó, esperando. É hoje que eu mato a Lucinete. É hoje que eu passo a laje e cair na cabeça dela. Aí o que acontece? Você
dando exemplo, é só exemplo, né? Aí você sai correndo, é atropelada. É nesse exemplo. E às vezes, gente, já preparou tudo lá fora para destruir. 1 minuto, 10 minutos você perde no culto, é um livramento. Diga glória a Deus. Quantas estradas eu já andei aí, eu poderia sofrer acidente pior de morte, e às vezes eu errava o caminho. Por que eu errei o caminho, meu Deus? Gente, às vezes, diante de Deus, às vezes eu tenho que ir para Barra Mansa, eu pego para o Rio. Meu Deus do céu, aí quando eu volto, um acidente de carro, né? Podia ser eu, né? Porque eu peguei um ônibus lá no Rio, lá na Presidente Vargas. Mas eu fiquei muito chateado, eu estava com pressa, perdi o ônibus. Aí veio outro, né? E quando eu vou, entendeu? Pego outro, quando eu vejo aquele ônibus que eu perdi, bateu no poste. Um dia desse no Rio, sai daqui 4 da manhã, ou melhor, 4h30 da manhã para pegar um ônibus aqui na rodoviária. Perdi o ônibus. Aí eu lembrei disso, não, Deus me livrou de alguma coisa. O ônibus saiu para o Rio, bateu na traseira de um caminhão. Eu podia estar nesse ônibus. Às vezes um minuto que você perde, às vezes um minuto que você perde aqui, ó, no relógio, pode ser um livramento. Sabia disso? E às vezes a pessoa reclama. Às vezes uma comida que você não comeu, não está a fim de comer, vai dar comida, vai te fazer mal. Tudo tem um livramento de Deus. Então guarda isso. Amém? Diga a glória a Deus. Então, guarda o que Deus está fazendo na sua vida. Você veio buscar a Deus não para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dele. E Deus vai te abençoar muito. Diga a glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Fique na frente, vem todo mundo, rapidinho, correndo, vem correndo, amém? Mas correndo, vem depressa, vem aqui, eu quero ali não, quero aqui, ó, aqui, ó, juntinho, coladinho, eu vou abaixar o ar, sei que você não gosta de ar, porque você reclama muito desse ar, eu vou vender esse ar, amém? Não. Manda, vem pra cá, manda, a gente tem tudo sangue, vem pra cá, fecha seus olhos, Deus amado, Deus querido. Quando nós pregamos, não é a nossa palavra. Quando nós ensinamos, não é o nosso ensinamento. Quando nós, meu Deus, levamos essa pessoa a querer buscar mais o Senhor, vir para um culto, é porque algo o Senhor vai fazer na vida dela. Tem momentos na vida, meu Pai, que o ser humano não sabe como o Senhor quer agir. Então nos liberta, meu Pai, do nosso erro. Nos liberta da nossa vontade, meu Pai. Nos liberta do nosso querer. Nos liberta, meu Pai, dos nossos princípios. Porque se nós estamos aqui é para aprender, é para obedecer, é para ser abençoado. Ó meu Deus, eu te peço pela família desta mulher, pela família de todos que aqui se encontram. Meu Deus, abençoa a família, abençoa o casamento, abençoa essa mulher solteira, essa mulher viúva. Senhor, abençoa os casais, abençoa todos, meu Pai. Peça a Deus pelo que você quer, peça a Deus pelo que você é, peça a Deus pelo que você quer do seu maridão. Eu sei que muitos de vocês já querem a libertação do seu marido. Seu marido está cheio de arqueiro no olho. Peça a Deus, liberta ele, meu Pai. Liberta o meu marido, liberta o meu filho, liberta a minha casa. Peça para Deus o que você quer. O Deus da nossa salvação diz: tudo que quiseres, tudo que me pedires, eu farei. Peça a Deus, meu Pai, se tem um arqueiro no meu olho, se tem um arqueiro na minha vida, tira de mim esse arqueiro, para que eu possa falar do Senhor para a minha família. Meu Deus, me ajuda. Espírito Santo, nós pedimos, nos ajude, porque nós somos falhos, somos pecadores. Muitas das vezes, até ingratos, perdoa a nossa ingratidão.
te ajudar. Miséria, doenças, bactérias,
estou abençoado pelas mãos poderosas do nosso Deus. Eu tenho um recado que eu vou dar. O Espírito Santo me mandou agora, viu? É Ele que manda, viu? Eu faço plano para acabar o culto cedo, mas Deus quer falar. E quando Deus quer falar, a gente tem que ouvir. Amém? Muitas pessoas saem das igrejas por causa de pessoas. Amém? Por causa de coisas. É a pior coisa que a pessoa faz. É o maior erro. Porque Deus não foi Deus que errou, não foi Deus que te humilhou, não foi Deus que te magoou. Então, é melhor você fazer o quê? Eu vou trocar de horário. Acabou. Vou me consertar, vou melhorar meu coração, e aquela pessoa também, depois a gente se encontra e pede perdão. É isso que tem que fazer. Não é sair da igreja, sair da igreja. Eu vou sair da igreja por causa da banda. A banda é terrível. A banda só me faz mal. Não sai da igreja não. Vem no horário de culto que ela não está. Acabou, gente. Aí você vai se consertar, ela vai se consertar, e vocês vão se abraçar, e vai ver que tudo isso era o quê? Arqueiro. Aí o arqueiro foi tirado dela, o arqueiro foi tirado do outro. Tem outro horário, gente. Amém? Sexta-feira, hoje, tem quantos cultos? 3. Não vou que eu quero dar Wanda, meu Deus do céu, me vende um perfume, diz que o perfume é bom, mas o perfume parece até perfume, sabe? De nhaca, né? Vai me vender um perfume aí que parece nhaca. Não compro mais, não, eu não quero mais ver a Wanda, eu vou sair da igreja. Não, troca de horário, aí você vai ter, o coração vai ser consertado, né? Você vai perdoar ela e falar, Wanda, eu falei mal de você, desculpa, tá, Wanda? Desculpa, Wanda, me perdoa. Estou dando exemplo, vamos dar uma forte salva de palmas para você. Glória a Deus.